O Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado, SEMPA Cerrado, criou um sistema de monitoramento para auxiliar nos pontos críticos de poluição e até ajudar os agricultores. A gente vai entender mais sobre esse assunto na reportagem da Ana Luísa Abreu. Esse mapa mostra com tecnologia avançada a previsão do tempo para os próximos dias no centro-oeste do país, principalmente no estado de Goiás. As cores evidenciam a intensidade da temperatura. Os tons avermelhados e alaranjados representam as cidades que mais vão fazer calor na região nesse período. As imagens são geradas através do satélite do Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado, o SEMPA Cerrado, vinculado à Universidade Federal de Goiás. Inaugurado há um ano, o SEMPA realiza estudos utilizando dados de satélite, que permitem gerar com precisão a previsão de tempo para toda a região centro-oeste, em diferentes intervalos de dias. O SEMPA tem essa meta de gerar dados meteorológicos diários. E o grande diferencial do SEMPA é ele gerar uma previsão bastante acurada por muitos dias, até 10 dias, e gerar também uma previsão para uma localidade menor possível. Normalmente, quando a gente vê aqueles dados meteorológicos noticiados diariamente nos jornais, são modelos numéricos do tempo que geram aqueles mapas para áreas muito grandes. Então, digamos, uma célula na superfície, né, um quadrado na superfície, normalmente ele está cobrindo, ele se refere a uma área muito extensa. Digamos, 20 quilômetros, por exemplo, 20 por 20 quilômetros, 10 por 10. O SEMPA tem um diferencial. A localidade que ele gera o dado meteorológico é uma localidade menor. Através de um sistema de modelagem numérica que utiliza um parâmetro de 5 km por 5 km de resolução horizontal, cobrindo todo o estado de Goiás, a equipe consegue também desenvolver levantamento meteorológico para as áreas de fazendas e pastagens. Imagine na área rural, um produtor rural. A propriedade rural dele tem lá 500 hectares, outra tem 1.000 hectares, outra tem 100 hectares. Às vezes é um produtor médio, ou um produtor grande, ou um produtor pequeno. As distâncias entre as propriedades têm também, com esse modelo nosso, dados meteorológicos e podem ser diferentes. Podem ser até iguais, dependendo do dia, mas podem ser diferentes. E ele precisa de uma informação precisa, se vai chover amanhã ou daqui 3 dias. O modelo SEMPA Cerrado elabora um modelo mais preciso, uma previsão meteorológica mais precisa para que esse agricultor. Então, e essa previsão é diferente para um agricultor que está no município vizinho. E assim, mesmo às vezes no mesmo município, distantes a mais de 5 quilômetros, por exemplo. Porque para a região agrícola a gente gera uma resolução espacial de 5 quilômetros, 5 por 5. Então, as distâncias também são consideráveis nesse caso e importantes. Pode chover nessa localidade e pode não chover ali a 5 quilômetros de distância. Então, essa é uma previsão bastante avançada. Com a mudança de temperatura enfrentada no país, sobretudo no Centro-Sul, todos esses dados coletados contribuem para o controle e monitoramento do tempo seco, sendo um auxílio para a população no dia a dia. Quanto menor a área que eu me refiro na superfície com os dados meteorológicos, as previsões, por exemplo, a gente está falando de chuva, temperatura, umidade relativa do ar, são 3 parâmetros que a sociedade precisa muito obtê-los todos os dias. Nesse momento agora de seca extrema, é muito importante você saber a umidade relativa do ar. Em alguns momentos do dia, não é indicado, né? Por exemplo, a prática de esportes ao ar livre, tem horários do dia que você deve se precaver, inclusive quanto à ingestão de líquidos. Temperatura também muito elevada pode causar problemas de saúde. Então, quanto mais precisa a informação para a localidade onde a sociedade se encontra, o habitante se encontra, melhor. Esse sistema estratégico também tem a capacidade de mapear os focos de fogo ativo em toda a região centro-oeste, incluindo também o bioma cerrado. Mas os dados coletados chamam muita atenção. Até o mês de setembro, já foram registrados mais de 20.744 focos, o que representa um aumento de 211% se
comparada ao mesmo período do ano passado, com pouco mais de 7.000 casos. Esse número é 3 vezes maior de queimadas. O monitoramento e as imagens de satélite revelam ainda que nos 9 primeiros meses de 2024 já foram registrados 60.000 focos, o que corresponde ao dobro de todo o ano de 2023, com 30.322 casos. Para acompanhar todas as variações no tempo e compartilhar com quem precisa, é só acessar o site oficial da SEMPA. É isso, a tecnologia, né, as inovações colaborando para a gente ter mais previsibilidade a respeito do nosso clima, né? O clima que está bastante adverso, especialmente nos últimos tempos, está difícil de fazer previsões. Esses recursos aí com certeza colaboram com isso.